não deveríamos ter feito isso, deveríamos respeitar simplesmente a posição da CPLP, porque o governo que estava lá era um governo ilegítimo. Bom, estava a conversar com o primeiro-ministro, eu não queria interferir, eu sou contra as ingerências. Eu não queria interferir, mas já não podia mais, voltei para esse senhor e disse: a comunidade é a comunidade de países e não é a comunidade de governos. Isso mesmo, a não ser que o senhor me consiga provar que Guiné-Bissau deixou de ser país e deixou de ser país do língua portuguesa. Não sendo assim, continua a ser país da língua portuguesa, membro da CPLP, acho que devemos realmente procurar ajudar. Fizemos-lo consciente das relações históricas e culturais que nos unem. De um passado muito longínquo e de passado recente. Consciente disso. Fizemos-lo não é retribuição, porque não vamos retribuir nada, mas fizemos tudo porque sentíamos a obrigação de ser a nossa vez de exprimir a solidariedade. Porque quando saímos em 75, também beneficiamos da solidariedade. Nós não conhecíamos os corredores das Nações Unidas, não conhecíamos aqueles países todos pela Europa e América, e houve realmente companheiros, camaradas, que nos indicaram o caminho e que partilharam conosco a sua luta. Eu sei que é verdade. Partilharam conosco a sua luta. Costumo dizer que naquele deserto todo de solidariedade durante a resistência, deserto todo de solidariedade, os países africanos da língua portuguesa, os países da língua portuguesa em geral, eram os únicos oásis no meio deste deserto. Foi essa solidariedade que permitiu que eu não gosto de dizer frente diplomática, a frente era só a componente diplomática da única frente. Geralmente eu sou muito polêmico, não gosto desses conceitos para dividir assim por outro. A questão é esta: é que só temos que agradecer àqueles que nos uniram. Na tentativa de nos dividir, a colonialização, o colonialismo, unimos. É sarcástico, talvez, mas é verdade. A tentativa de oprimir desenvolveu em nós um sentido de solidariedade para procurar juntos a unidade. E no processo de descaracterizar cada povo, criou novas identidades que se aproximam uma da outra. Por isso Timor-Leste está próximo da África, está próximo da Europa, está próximo da América Latina, do Brasil propriamente. Porque tentou-se com a opressão, com a colonização, com a divisão, descaracterizar cada povo. O que se produziu foi uma nova identidade. De uma forma ou outra, há diferenças que nos uniram. E esta tentativa de dividir, esta tentativa de descaracterizar, de assimilar valores que não eram nossos. Nesse processo de aculturação, produziram novos valores e criaram uma nova identidade. Por isso sentimos solidários. Por isso dizemos sempre que qualquer um dos nossos países, particularmente Timor-Leste, tem 3 fronteiras. Tem a fronteira física,
estamos entre dois grandes países, Indonésia por um lado, Austrália por outro, duas grandes regiões, Pacífico e o Sudeste Asiático, com fronteira física. Temos a fronteira histórico-cultural, que nós, com a Cimeira em Timor-Leste, vamos globalizar a CPLP. Vamos globalizar a CPLP. Sem Timor-Leste, a CPLP não seria globalizada. Com Timor-Leste será globalizada. E temos a fronteira global, que nos relacionamos com todos os países. É nesta base que entendemos que esta comemoração dos 51 anos da União Africana também nos toca diretamente. Tantos períodos de revoltas aqui em Timor-Leste. Eram forças da África, eram soldados africanos, as forças portuguesas, que eram usadas como instrumento para sufocar esse revolta. Em Moçambique, prioritariamente, até agora também, eram soldados africanos, eram instrumentalizados para sufocar as nossas revoltas. Mas por aqui ficaram alguns, por aqui deixaram os seus filhos, os seus netos, que se tornaram tão timorenses como qualquer um, até se tornaram líderes de grande movimento. Esta é a demonstração clara que o processo de criação de uma unidade entre pessoas nem sempre é feito de uma forma pacífica. Às vezes até a violência mesmo por solidariedade. Então, é isto que está acontecendo. Durante séculos, com revoltas em Timor-Leste, agora os soldados africanos enviados para cá, criou em nós esta aproximação. Na altura, o Índico era algo muito maior do que agora. Mas depois da Revolução dos Escravos em Portugal, é que sentimos mais este calor. Não nos sentíamos estranhos em qualquer país africano da língua portuguesa. Quando dizes eu sou timorense mais africano, estou aqui, naturalmente, vivi quase metade da minha vida, menos agora eu vou envelhecendo. Mas quando eu voltei a Timor, era quase metade da minha vida vivi fora do país. Mas também a verdade é isso, o timorense mais africano, mas também posso garantir-vos de que quando estou na África, sou africano mais timorense. O que é que significa isso? Significa que não me sinto estranho. Portanto, assim, existe, apesar de tudo, alguma diferença que nos enriquece mutuamente. Então, esta é a questão. Logo depois de 74, 75, naturalmente, Portugal estava praticamente sem governo, para não dizer desgovernado, estava sem governo. Não se podia exigir muito mais de Portugal na altura. Mas a verdade é que nós sentimos imediatamente os jovens países africanos da língua portuguesa, sentimos imediatamente a solidariedade desse país. Ainda me lembro, distribuímos-nos para diferentes, aí digo-se, diferentes frentes em Lisboa, uns para Nova Iorque, outros para outros sítios, outros para a África. Obviamente está a organização para a África. Em que realmente não sabíamos na altura onde é que iríamos ter uma residência para poder daí fazer o nosso trabalho agrícola.
Não é todos nós, mas pelo menos a base. E foi quando nos encontramos com o presidente Samora e eu imediatamente deu as orientações para se encontrar todas as soluções possíveis na altura para se estabelecer ali a base. Moçambique foi escolhido por vários problemas que agora sabem já, mas fundamentalmente porque ainda nos ligava ao Índico, que era mais próximo. Os outros estão no Atlântico. Mas também porque era uma liderança muito mais, diríamos assim, interventiva na política externa. Mas não podemos esquecer, quando Timor-Leste proclamou a sua independência, unilateralmente, o primeiro país que reconheceu a independência foi Guiné-Bissau, a República, seguido pelo Moçambique. Então, a delegação nossa que estava em Lisboa ia partir para a Vila Luz para Nova Iorque. O apoio que recebeu primeiro foi da missão de Guiné-Bissau em Nova Iorque. Naturalmente, que os outros todos depois. Essas são parte da nossa história política. Isto durou anos, em que, como eu disse, partilharam a sua própria pobreza para nos garantir o mínimo para podermos trabalhar. Durante anos, até mais ou menos o massacre de Santa Cruz. Pouco depois. Mas esses são os 5 países africanos que vivem. Mas se formos a ver a África como um continente, sem a África como continente, nenhuma resolução nossa nas Nações Unidas teria sido aprovada. Nenhuma. Foi a África como continente que garantiu as resoluções sobre Timor-Leste, que essas sido aprovadas uma atrás da outra, no Conselho de Segurança, na Assembleia Geral e posteriormente até na Comissão dos Direitos Humanos. Às vezes, mesmo aqui em Timor, não se conhece isso, esta parte da história. A culpa também um pouco a nossa, é que fomos habituados a sermos um pouco eurocêntricos. O centro do mundo foi definido que era a Europa e nós pensávamos que éramos europeus. Isto é errado. Agora, lentamente, o centro já está a passar aqui para nós. Recuperado. Nós estamos mais bem situados. E essa é a relação de Timor-Leste com a África. Não diria só com países africanos de língua africana, mas com a África. Enquanto os homens das Américas já foram os escravos enviados para lá e depois desenvolveram relações dos povos se tornaram realmente uma identidade diferente. Aqui, para os nossos lados, não vieram escravos. Vieram pessoas instrumentalizadas para o poder, mas que depois se tornaram também diferentes. Aqui, se formos a ver bem, aqui muitas diferenças. Mas, na verdade, isto trouxe a criação de uma nova unidade geográfica, cultural e de uma nova identidade mesmo. Sabe o que seria dizer a identidade, hoje em dia podemos dizer a identidade central. Há já uma tentativa, muitas vezes, de se criar isso, cidadania centro-europeia. Eu penso que a identidade, no conceito puramente cultural, histórico, não deve confundir-se com a cidadania. Porque o cidadão timorense fala português, mas não pensa como os portugueses. O cidadão angolano fala melhor ainda português, mas não pensa como os portugueses. Isso acontece com os outros países.
que mesmo em Portugal, por lá na zona do norte, não pensa da mesma maneira que a zona de Lisboa ou a zona do sul. Mas mesmo assim, Portugal é um país consolidado culturalmente, com uma identidade, e ninguém tem dúvidas. O que é que podemos pensar para o futuro? O que é que podemos fazer? Eu estou convencido que o que está a ser preparado para a Cimeira tem como objetivo isto mesmo: a relação de Timor-Leste para a África, via CPLP, para a Europa, via Portugal, para a América, via Brasil. Como que isso será feito? Tendo em consideração o que eu disse ainda hoje, que é o centro do mundo. O mundo é o centro que vai acabar. O centro do mundo, em termos económicos, e possivelmente políticos, vai passar por essa área. Esta é a minha convicção. Estou disposto a receber perguntas sobre isso, mas esta é a minha convicção. O centro do mundo, em termos económicos, vai passar para a área. Mas não podemos esquecer que a África está a acordar. Está a acordar, infelizmente, no sono um bocadinho prolongado, mas está a acordar com muito vigor. Portanto, o continente africano e o continente asiático, que outrora pretendeu ser o não alinhamento, para poder afirmar-se como, não digo como mais uma potência, mas como a diluição das potências. Eu penso que estamos aqui a caminhar para ali. Temos China, Índia, agora África do Sul, Brasil, a constituírem-se uma força económica e financeira, com uma outra filosofia, com uma outra ética de fazer as coisas. Espero que consiga ficar. Temos uma África, apesar de muitos problemas, que começa a experimentar crescimentos económicos bastante sustentáveis e sustentáveis. Temos uma África mais preocupada com a sustentabilidade do processo de desenvolvimento nacional do continente. Temos organizações subregionais ou regionais na África que estão a consolidar-se. Mas a África já não é, que dizia-se antes, é mal partir, já não é, já está a corrigir-se, já está a partir para caminhos muito mais seguros. Mas o que nós vimos é isso. Por que é que a África sofreu tantos anos? Acho que todos devem assumir os seus próprios erros. A África não se quis dar tempo à África para ser africana. O que se tentou foi neocolonizar a África. E nessa tentativa de neocolonização, criaram-se conflitos quase interminados. Quando se pretende democratizar um país que é constituído de tribos, a força, naturalmente, que a democratização significa multipartidarismo, e cada partido vai representar mais ou menos um ou dois. Democratização não deve ser imposta. Democracia, fronteiras da democracia que devem depender da realidade de cada país. Nós estamos a ver agora a chamada Primavera Árabe. Intervém-se nesses países em
nome de uma democracia, não sei qual. Mata-se mais para se fazer a democracia do que para era a ditadura. Esta é a verdade. Vemos o Iraque a destruir-se, vemos uma Líbia a desaparecer, vemos o Afeganistão que daqui a pouco também sai descontrolado, completamente descontrolado. O mesmo aconteceu durante séculos ou décadas em muitos países africanos. Em muitos países africanos. Quando dizemos que a África esbanja os seus recursos, para onde foram parar? Para onde foram parar os recursos convertidos em valores? Quem se enriqueceu com isso? Se queremos realmente um mundo mais inclusivo, um mundo mais equilibrado, temos que ter coragem de falar sobre essas coisas. Temos que ter coragem de falar sobre essas coisas. Hoje, alguns continuam a não compreender. Quando Timor-Leste continua com todas as suas capacidades possíveis a apoiar direitos à autodeterminação e independência de povos como do Saara e da Palestina. Pergunta, por quê? Não, porque tem direito à independência. Segundo, porque é um princípio consagrado na Constituição de Timor-Leste. Terceiro, porque Timor-Leste continua a acreditar naquela velha declaração. Enquanto houver um povo oprimido, nós nos sentiremos oprimidos. Portanto, da nossa parte, eu acho que com a cimeira que vai se realizar em Timor-Leste, esta ponte que vamos criar com todos os outros continentes, vai permitir, primeiro, o reforço da CPLP. Através do reforço da CPLP, o reforço e o CPLP relacionados com outras organizações regionais e subregionais, vamos permitir um desenvolvimento de uma nova cultura, de uma nova ética na abordagem dos temas. E a novos paradigmas. Essa tendência no mundo é transformar, aceitar que os conceitos se transformem em preconceitos. E a partir do momento em que os conceitos se transformam em preconceitos, já são internos. As pessoas já não têm coragem de pôr em causa os paradigmas. E é tempo, nesse século XXI, todos temos coragem de pôr em causa os velhos paradigmas, os velhos modelos de desenvolvimento que estão absolutamente caducos. A relação entre os povos faz-se por via da política, da cultura, mas enquanto não se transferir toda esta vontade para um relacionamento na economia, dificilmente a relação é sustentável. Timor-Leste vai apresentar propostas claras. Não sei se todos sabem, em termos de novas descobertas de fontes energéticas, as últimas descobertas a nível do mundo, 50% ou mais é dos países de língua portuguesa. Isto deve ser traduzido em alguma coisa. A capacidade, primeiro, de explorar devidamente essas fontes. E o segundo, deve usar esses mesmos recursos para intervir no sentido da transformação
sentido da mudança. Somos um país pequeno. Alguns dirão, quando começamos a falar assim, que são muito sonhadores, que são extremamente ambiciosos, são utópicos, mas foi com tudo isto que nos tornamos independentes. E vejo aqui com muito prazer o embaixador da Indonésia, muito gosto, mostra que realmente houve uma passagem da nossa história que foi negativa, nós conseguimos aprender rapidamente a torná-la positiva. O reforço das relações internacionais. Porque não há nenhum povo que é inimigo do outro povo. Os povos são sempre amigos do outro povo. Quando eles são instrumentalizados, é por regimes, por sistemas. Mas, uma vez resolvida essa questão de sistemas e regimes, os povos voltam a ser amigos e mais unidos ainda. E mais unidos ainda entre eles. Esta é uma dialética normal. Uma dialética normal. Não há nenhum que se possa afirmar como inimigo. Quando os europeus vieram das Europas para a Ásia, para a África, para a América Latina, eram pessoas que vieram para cumprir uma missão dos seus próprios respectivos países. Infelizmente, uns massacraram mais, mataram mais. Outros se adaptaram mais a essa realidade. Mas, realmente geraram novos estados, novas nações. E, por isso, Timor-Leste, eu diria, é o país mais africano desta região. Na Europa, Portugal seria o país mais timorense da Europa. Na África, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe são os países africanos mais timorenses. E no Brasil, na América Latina, o Brasil é o país mais timorense da América Latina. Eu quero terminar a minha palestra com essas palavras. Nós somos, no nosso país, somos mais angolanos, no Angola somos mais timorenses, é assim que vai ser. É assim que será sempre. Cada um se sinta em outro país, como sendo o seu próprio país. É assim que deverá ser no futuro a ser. É assim que deverá ser a relação entre Timor-Leste com a África, Timor-Leste com a Europa, Timor-Leste com a América. Não há outro caminho. Isto é que se chama globalização. Globalização ética. Globalização positiva. Globalização de respeito mútuo. Esta é a tese que